E se um código de leis escrito milhares de anos atrás não fosse sobre regras para a sociedade, mas sim um manual para reprogramar a nossa percepção da realidade? E se, escondido ali, estivesse a chave para resolver não só nossos conflitos internos, mas a própria crise global que a gente enfrenta hoje? Olha, quando a gente bate o olho na porção da Torá chamada Mishpatim, parece exatamente isso, né? Uma lista de regras sobre escravos, roubos, danos à propriedade, leis que, vamos ser sinceros, são totalmente antigas, talvez até irrelevantes para a nossa vida hoje. Mas é aí que a sabedoria da Cabala chega e vira a mesa completamente. E se essas leis não tiverem nada a ver com o que acontece do lado de fora? E se, na verdade, elas estiverem descrevendo forças que atuam dentro da gente, como um mapa não da sociedade, mas da nossa própria alma? Ok, então vamos mergulhar nisso. Para a gente entender a profundidade dessa ideia, primeiro a gente precisa dar uma olhada no que essas leis, as mishpatim, parecem ser na superfície, no sentido literal mesmo. Basicamente, essa porção da Torá detalha um monte de leis civis e sociais. Coisas do tipo, o que fazer se o boi de alguém estragar a plantação do vizinho, ou as regras para libertar um servo. Parece um código legal bem direto, sabe? Feito para uma sociedade agrária, lá de trás. Mas é exatamente aqui que a coisa começa a ficar muito mais interessante. E o que é realmente fascinante é como a Cabala pega tudo isso e vira de cabeça para baixo. A interpretação cabalística tira o foco total das regras externas e joga a luz numa batalha que acontece inteiramente dentro de cada um de nós. E o ponto de partida para entender essa batalha é um conceito fundamental, a vontade de receber. De acordo com a Cabala, essa é a nossa configuração de fábrica, o nosso sistema operacional. É um desejo egoísta que está na raiz de tudo que a gente percebe. E atenção, não é sobre ser bom ou mal, é simplesmente a matéria-prima com a qual a gente tem que trabalhar. Então, toda a jornada espiritual gira em torno desse conflito interno. Essa tensão constante entre a nossa natureza, que só quer receber para si mesma, e o objetivo, que é desenvolver uma vontade de doar, de agir com altruísmo, com amor aos outros. Essa é a verdadeira guerra que, segundo a Cabala, as leis de Mishpatim estão, na verdade, descrevendo simbolicamente. Certo. Se a nossa natureza é o problema, então qual é a solução? Como é que se faz essa transformação tão profunda? É aqui que o texto nos dá uma metáfora poderosíssima, que é o centro de todo o processo. Essa citação, ela é a chave de tudo. O que ela está dizendo é que a Torá não é só um livro de histórias e regras. Ela é uma força espiritual, uma espécie de luz que foi projetada especificamente para agir sobre a nossa natureza egoísta, para, como diz a citação, temperá-la, ou seja, transformá-la. Pensa assim, ó. As leis, as mishpatim, com todos os seus detalhes, são a fechadura. Elas mostram para a gente exatamente quais partes do nosso ego, quais desejos precisam ser corrigidos. Já a Torá, entendida como essa força, essa luz, ela é a chave. É a energia que, quando a gente usa com a intenção certa, abre a fechadura e realiza a transformação de verdade. Agora, vamos ver como essa correção acontece na prática. E aqui a gente entra num princípio que, para nossa mente ocidental, pode parecer um nó na cabeça, algo totalmente contraintuitivo. O povo de Israel responde a Moisés com essa frase que parece enigmática: faremos e escutaremos. A ordem das palavras aqui é tudo. Primeiro, a ação. Primeiro, é preciso agir para mudar a própria natureza. É preciso se esforçar para doar, para amar o próximo, mesmo que a gente ainda não sinta isso de verdade, mesmo que não entenda o porquê. Só depois, dentro desses novos sentimentos, desses recipientes corrigidos, é que se torna possível escutar, ou seja, compreender a realidade espiritual. E o caminho prático para isso é surpreendentemente concreto. A correção não começa com uma meditação solitária e abstrata. Não, ela começa no nível mais básico, as nossas relações com as outras pessoas. A prática começa num grupo, com gente focada em construir o amor aos amigos, em superar o ego juntos. E só a partir dessa base, desse alicerce real, é que se pode avançar para algo maior, para o amor ao Criador. E qual é o resultado final de todo esse trabalho interno? Não é só se tornar uma pessoa boazinha. É muito mais radical. É uma mudança completa na percepção da realidade. É literalmente começar a enxergar o mundo de uma forma invertida. Com essa nova percepção, os mandamentos que pareciam físicos ganham significado psicológico, espiritual. Matar, por exemplo, não tem nada a ver com um ato físico.
Significa anular o próprio desejo egoísta. O verdadeiro inimigo que precisa ser morto está dentro da gente. A mesma coisa com a idolatria. A ideia aqui não é sobre adorar estátuas de madeira ou pedra. É sobre servir ao ídolo mais poderoso que existe, o nosso próprio ego. O serviço a si mesmo, colocar o eu em primeiro lugar sempre, essa é a verdadeira idolatria que nos desconecta da força de doação do universo. Isso vai mais fundo ainda. Até a figura do escravo hebreu é vista como um símbolo interno. Ele representa aquelas partes do nosso desejo que estão presas, escravizadas pelo egoísmo. Todo o processo de libertação que a lei descreve é, na verdade, um manual de instruções para a gente corrigir e libertar essas partes da nossa própria alma. O resultado final de tudo isso é o que essa famosa citação do Talmud descreve. Eu vi um mundo invertido. É a pessoa começar a perceber uma nova realidade. Uma realidade que não é governada pelo egoísmo e pela competição, mas pelas leis espirituais de doação e amor. Um mundo que funciona com uma lógica completamente oposta àquela que a gente está acostumado. Bom, tudo isso pode parecer um exercício espiritual muito antigo e abstrato, né? Mas a questão, segundo essa sabedoria, é que isso nunca foi tão relevante, nunca foi tão urgente como é exatamente agora, no nosso tempo. A crise global que a gente está vivendo, social, ecológica, econômica, tudo isso é visto como um sintoma. É como se a própria natureza estivesse nos empurrando para o limite do nosso desenvolvimento egoísta. A dor, a confusão, a falta de rumo que a gente sente, tudo isso seria o catalisador para uma transição necessária na nossa consciência, nos forçando a buscar leis diferentes, uma nova forma de perceber a realidade. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. Se Mishpatim é de fato um manual sobre a nossa estrutura interior, e se a nossa realidade coletiva, o mundo lá fora, é só um reflexo do nosso estado interior coletivo, então a escolha de fazer ou não esse trabalho de correção deixa de ser uma questão pessoal, passa a ser a questão mais fundamental sobre o futuro que nós, como humanidade, estamos construindo juntos.